Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o primeiro ponto do edital de processo penal, que é basicamente sistemas processuais. Vamos falar do sistema misto, sistema inquisitório e sistema acusatório, que são os três sistemas que o edital da Polícia Civil prevê. Antes, a gente precisa definir o que é um sistema. Um sistema, em verdade, é um conjunto de princípios e regras, ou seja, um conjunto de normas que norteiam a persecução penal. Para que a gente oxigene melhor essa informação, a gente precisa lembrar que o processo penal ele não existe para punir o indivíduo. Não é para isso que serve o processo, muito pelo contrário. Se nós precisássemos de um processo para punir o indivíduo, ele não precisava existir. Bastava que o Estado executasse diretamente aquela pena, como ocorria na antiguidade. Não haveria necessidade de um processo. O processo existe para garantir, para dar ao réu mecanismos de se defender através de sua defesa, através de recurso, através dos procedimentos do rito processual. E aí, em decorrência desse pensamento do processo penal, os sistemas foram, ao longo do tempo, sofrendo adaptações. E aqui eu preciso reiterar o seguinte: o fato do edital cobrar três sistemas, e geralmente quando a gente abre uma doutrina a gente se deparar com três sistemas também, não significa que toda a história do processo penal é marcada por somente três sistemas. Não, não é isso que ocorre. A história ela é marcada por diversos sistemas e um não sucede o outro assim tão linearmente na história. Mas, para fins didáticos, eles são tratados como se um fosse a sucessão do outro. A começar pelo inquisitório, passando pelo misto e chegando ao acusatório. Não é uma regra, se você for aprofundar no estudo de processo penal, não é assim que ocorre, mas para fins de concurso público é o suficiente saber os três. Vamos começar então com o sistema inquisitório, porque em termos históricos foi o primeiro sistema. Ele está intimamente ligado com a Idade Média. Então, ali nos séculos 11, 12, a alta e a baixa Idade Média, o que reinou em toda a Europa foi o sistema inquisitório. Esse sistema inquisitório, ele está muito ligado também à ideia da igreja e é um processo quase que fictício, porque o réu sequer era considerado um sujeito de direitos. Ele era uma coisa. A relação era linear, não era triangular, porque o réu não integrava essa relação. Era só órgão acusatório e juiz, que muitas vezes se fundiam na mesma figura. O juiz era tudo. Era o defensor, era o acusador e era o julgador. E aí o réu, ele não tinha garantia de nada, ele não tinha garantia nenhuma. Ele não exercia contraditória e ampla defesa porque essas garantias não existiam. A confissão era a rainha das provas e a tortura era um método legítimo para obtê-las. As provas, elas eram tarifadas, o que significa dizer que o juiz, para se chegar a um decreto condenatório, ele calculava as provas que tinham no processo como se fosse uma soma aritmética, como se fosse uma matemática. E ali, de acordo com o que ele encontrava na lei, o peso de cada prova, ele via se dava para condenar ou não dava. O Aury Lopes Júnior fez uma síntese das características do sistema inquisitório e eu posso falar para vocês algumas delas. Gestão iniciativa probatória nas mãos do juiz, ausência de separação das funções de acusar e julgar, violação do princípio do ne procedar e o dex ex officio, pois o juiz pode atuar de ofício, sem prévia invocação, juiz parcial, inexistência de contraditório pleno e desigualdade de armas e oportunidades. Então, se o Estado quisesse condenar, não importa se a pessoa era inocente ou culpada, ele simplesmente condenava. E ali naquela época, as penas eram muito cruéis, havia os suplícios, penas de morte, escárnios em praças públicas, enfim. Essa era a feição do sistema inquisitório, que está intimamente ligada à Idade Média e dois filmes que retratam bastante essa época é As Sombras de Goya e O Nome da Rosa. Lá desses dois filmes você consegue visualizar a grande crueldade do sistema inquisitório,
o qual tem um pouco de resquício nos dias de hoje, principalmente no processo penal brasileiro. A gente encontra marcas do sistema inquisitório em pleno século XXI aqui no Brasil, ok? Passando agora para o sistema misto, eu preciso esclarecer que o sistema misto ele é um sistema muito pontual, porque ele ocorreu ali na França, na era napoleônica, e é o único registro sólido de sistema misto que a gente tem. Tem, segundo Aury Lopes Júnior, uma grande insuficiência conceitual em torno do tema, porque poucos doutrinadores se debruçam sobre esse sistema para defini-lo a fundo. Então, ele é sempre falado, mas ele é muito pouco estudado, justamente por ele ser muito pontual, ter ocorrido ali no século XIX na França, muito rapidinho na era napoleônica, mas tem uma característica marcante, que é a completa separação entre a fase inquisitória, a fase investigatória, né, melhor dizendo, e a fase processual. Mas tem uma grande insuficiência conceitual acadêmica do que seria esse sistema. Mas, passando para o Aury Lopes Júnior, as características do sistema misto são reducionismo, na medida em que atualmente todos os sistemas são mistos, sendo os modelos puros apenas uma referência histórica. Por ser misto, é crucial analisar qual o núcleo fundante para definir o predomínio da estrutura inquisitória acusatória. A noção de que a separação das funções de acusar e julgar seria suficiente e redundante no sistema acusatório é uma concepção reducionista, na medida em que de nada serve a separação inicial das funções, se depois se permite que o juiz tenha iniciativa probatória. Então, assim, não tem muitas características, não tem muitos registros, mas caso venha a ser cobrado algo sobre o sistema misto, lembre das referências da França, da era napoleônica e da completa separação entre a fase investigatória e fase judicial. Por fim, nós temos o sistema acusatório, que para a grande maioria esmagadora da doutrina, é o sistema que o Brasil adota nos dias de hoje, desde o advento da Constituição de 88, principalmente porque há uma completa separação das figuras de acusar, julgar e defender. Há a triangularização das partes, há o livre convencimento motivado à persuasão racional, a prova, ela é avaliada pelo juiz de forma discricionária, é ele quem vai ver se as provas que constam dos autos são suficientes ou não são, e não a lei. Claro, tem resquícios de prova tarifada no Código de Processo Penal. A exemplo do corpo de delito, que quando diz ser imprescindível, está tarifando o valor, o peso daquela prova. Mas é uma exceção. Então, o sistema acusatório ele é guiado por garantias, o réu integra a relação jurídico-processual, é sujeito de direitos, tem garantia do contraditório e da ampla defesa, pode se defender. A confissão não é a rainha das provas, embora é uma prova muito importante, disso não há que se negar, mas pode acontecer de mesmo que o réu confesse, se as provas indicarem o contrário, ele ainda assim ser absolvido. Então, há uma certa liberdade na ponderação probatória, há garantias para o réu e o juiz ele fica inerte, ele é imparcial. A sua função é a de julgar. E é por isso que no Brasil tem uma grande polêmica se o Brasil adota mesmo ou não um sistema acusatório. Porque se você for olhar ali o artigo 155, 156, você vai ver que o juiz pode muitas vezes ter a iniciativa probatória de ofício. Embora duramente criticado esse artigo, o fato é que o juiz pode sim. E isso é muito criticado na doutrina e dá indícios, dá a entender que o Brasil não adotaria o sistema acusatório. Para a grande maioria da doutrina, não. O fato de existir esse artigo é sim um resquício inquisitório, mas que não tira a característica do sistema acusatório que nós vivemos atualmente. Bom, eu vou ler um trechinho do sistema acusatório e aí a gente fecha o vídeo. Quais são as características do sistema acusatório? Clara distinção entre atividade de acusar e julgar, iniciativa probatória deve ser das partes, mantém-se o juiz como um terceiro imparcial, alheio ao labor de investigação e passivo no que se refere à coleta de prova,
tanto da imputação como do descargo, tratamento igualitário das partes, procedimento em regra oral, plena publicidade de todo o procedimento, contraditório e possibilidade de resistência, ou seja, de defesa, ausência de uma tarifa probatória, sustentando-se a sentença pelo livre convencimento motivado do órgão jurisdicional, instituição atendendo a critérios de segurança jurídica da coisa julgada e possibilidade de impugnar as decisões e o duplo grau de jurisdição. Veja que esse sistema, pelo menos na teoria, ele é todo respeitado no Brasil. Tem resquícios? Tem, não dá para negar. E é por isso que uma pequena parte da doutrina fala que é misto, porque está combinando o sistema acusatório com o inquisitório. Mas esse misto nada tem a ver com aquele misto da era napoleônica. E aí fica uma grande confusão de uma parte da doutrina para definir o nosso sistema. Mas o que você deve levar para uma eventual prova de concurso público é que o Brasil adota sim o sistema acusatório. E isso é pautado não só pela doutrina, como pela própria jurisprudência até mesmo do STF, falando que o nosso sistema é o sistema acusatório. Ok? Claro que pode ser uma porção de críticas a esses resquícios, mas não dá para negar que ele é sim o acusatório. Beleza? Sobre sistemas, o básico está nesse vídeo. Eu espero que ele seja útil para você. Beleza? Muito obrigada!